Hello everybody, how are you? I'm teacher Jusceline. Estou aqui para começar mais uma aula de inglês com vocês. Let's begin. Vamos começar? Hoje nós estudaremos sobre o past simple, né? O passado simples, com os verbos regulares, regular verbs. Let's go? Hoje nós teremos a companhia de alguém especial. Teacher Ann. Let's go, Teacher Ann. Vamos começar, professora Ann. Iniciaremos com uma pequena definição sobre o que é o past simple. We use the past simple to talk about things that happened in the past. Nós usamos o passado simples para falar sobre coisas que aconteceram no passado, ok? Aqui nós temos algumas times expressions ou expressões de tempo que são usadas nas frases, ok? Yesterday, que significa ontem. Last week, semana passada. Month, mês. Year e ano. A year ago, ano passado. The day, o dia. Week before, uma semana antes. In 2010, né? E aí nós temos um ano que também é usado como time expression, ok? Vamos à primeira formação do past simple. Na forma afirmativa, nós temos aí os subject pronouns, né? Que é formado por I, he, she, it, we, you, they. E temos também o verbo play, que aí está recebendo a terminação ed. Pronto. Essa terminação é que está colocando o verbo no passado. Certo? O verbo play sendo o verbo regular, então ele está recebendo aí o ed no final para estar no passado. Se fosse só o play sem o ed, ele seria o infinitivo, né? É a forma primitiva do verbo. Mas como ele recebeu o ed, então ele está no passado. O verbo play, que é o verbo jogar, aí está no passado. I played. Eu joguei. He, she, it played. Ele jogou, ela jogou, ele ou ela jogaram, né? We, you, they played. Nós jogamos, vocês jogaram, eles e elas jogaram. Então, essa é a forma afirmativa com o verbo play aí, certo? Como exemplo. Temos agora aqui algumas regras ortográficas, certo? Vamos à primeira. O verbo aí, visit, né? Nós percebemos que ele recebeu uma terminação no final, o ed. Então, visit, visitar. Visit, visitou, certo? Ou visitaram, dependendo da conjugação. Certo? Então aí o verbo visit, terminando com visit, recebeu essa terminação para formar o regular, passado regular, ok? Temos agora esse outro verbo, o verbo love, que aí no caso recebeu somente o D, né? Porque já tinha o E, então quando o verbo terminar em E, então só acrescenta o D no final. Amar é o verbo. Amou é o verbo. Amou, amaram, dependendo também da conjugação. Temos outra regrinha aí embaixo, né? Esse verbo aí, apreciar, enjoy, né? Terminado, né, em vogal mais o Y, acrescentou-se o ed no final, então ficou enjoyed, ok? Apreciou, né? Temos outra regra, o verbo quando terminado em Y, antecedido de consoante, no caso consonante, plus Y, no caso aí I, é igual a IED, então eu retiro o Y e acrescento o I aí no lugar do Y, e o ed no final. Então, a terminação quando o verbo é terminado em
Y antecedido de consoante é IED, ok, pessoal? Próxima regrinha. Aí nós temos palavrinhas com uma sílaba só, stop e bed. Stop, né? Então, quando terminado em vogal, consoante, dobra-se a consoante e acrescenta ED. Stop, stopped, bed, betted, ok? E a última regrinha, nós temos aí, né, a palavra permit e commit, certo? Então, com ênfase na segunda sílaba e terminando com uma única consoante, então dobra-se a sílaba e acrescenta ED no final. Veja como ficou. Permit, permitted. Commit, commit. Ok? Então aí são alguns exemplos para vocês da formação do regular, certo? Dos verbos regulares no passado, ok? Vamos a algumas frases. Aí nós temos uma frase na forma afirmativa. Tom phoned his best friend. Tom telefonou para sua melhor amiga. Veja aí, phoned, certo? Com a terminação ED, phone, phoned, telefonou. Então o verbo regular aí, certo? Está no passado, ok? Vamos agora à negativa. Na forma negativa, a formação é essa. Subject plus didn't plus infinitive. Né? Subject aí, que no caso poderia ser o sujeito da frase, ou como está aí, o subject pronoun, certo? Mais o didn't, que é o did mais o not, e mais o infinitivo, que é o verbo na forma primitiva, ok? Vamos lá, o primeiro. I didn't play. Eu não joguei, certo? Didn't aí está representando de forma negativa, certo? Negando, certo? A frase. He, she, it didn't work, né? Então, ele, ela ou ela não trabalham. E a última frase, we, you, they didn't watch. Nós, vocês ou eles ou elas não assistem. Ok, pessoal? Então é essa a formação da negative, certo? Da forma negativa. Temos algumas frases aí como exemplo. They didn't study for the math test. Eles não estudaram para o teste de matemática. Então, didn't study, aí está na forma negativa, ok? E a outra frase, they studied for the history test. Então, observamos que o verbo foi usado, o mesmo verbo foi usado para negar e para afirmar. Veja a formação na negativa, acompanhado do didn't, e veja a formação na afirmativa. Então, stud, que é um verbo terminado em Y antecedido de consoante, foi retirado o Y e acrescentado ED no final. Então, ficou studied na forma afirmativa. Então, they studied for the history test. Eles estudaram para o teste de história. Então, vamos agora à forma interrogativa. Como é formada a forma interrogativa? Então, basicamente, nós temos o did no início, mais o subject, né, aí, que como eu disse no slide anterior, poderia ser o sujeito também. E temos o infinitivo do verbo. Vamos lá. Did I play? Certo. Vamos à entonação. Did I play? Então é uma pergunta, certo? Did he, she, it work? Did we, you, they like? Então, eu joguei,
Ele ou ela, eles ou elas trabalharam. Nós, vocês, eles ou elas gostam. Então a formação interrogativa é basicamente essa. Nós temos o auxiliar did no início, o subject e mais o verbo no infinitivo. Observem que ele não está acompanhado do ed no final, que é só usado, essa forma só é usada na forma afirmativa. Vamos a alguns exemplos. Did they visit London last year? Eles visitaram Londres ano passado? Yes, they did. Sim, eles visitaram. Observem aí o did sendo usado na pergunta e sendo usado novamente na resposta, ok? Temos mais outro exemplo. Did Kate work or walk to school? Did Kate walk to school? No, she did not. Aí a pergunta é: Kate caminhou para a escola? Bom, acredito que não, porque ela está em frente a um ônibus, né? Então, na negativa nós temos no, she did not. Não, ela não caminhou, certo? Ok, pessoal? Então, assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se não entenderam algo, voltem o vídeo e revejam tudo novamente, ok? Bye bye! See you next class!